Olá todo mundo, o segundo vídeo gravando hoje. Agora o tema é disciplina na escola, de novo, é o nono vídeo, porém, eu acho que é algo importante a ser refletido, tá? O ponto é o seguinte, vamos lá. Eu estou trazendo reflexões pelas reflexões que fiz durante essa semana, nesse caso, por conta de reuniões que tivemos lá na escola. Então, são coisas que eu considero importante trazer para debate. Uma delas é quando pensamos em violência e etc., muitas vezes não sabemos exatamente como atuar. Ou melhor, sempre vai ser difícil saber exatamente como atuar. Mas nós podemos tentar chegar o mais próximo de uma atuação bem pensada. O que eu quero dizer com uma atuação bem pensada? Primeiro, ela deve partir de uma avaliação. Como assim avaliação? Então, existe uma coisa que eu não sei se todos os que me assistem conhecem um pouco o funcionamento da educação brasileira, né, do sistema educacional brasileiro, mas existe um instrumento, uma ferramenta chamada avaliação institucional, que na realidade ela é uma base, isso daí tem documentos do MEC orientando, ela é uma base para que cada escola pense em como produzir as suas avaliações institucionais para conseguir entender melhor certos fenômenos que ocorrem dentro de sua escola. Nesse documento do MEC, por exemplo, ele é dividido em diversas partes, né? Diversas áreas, diversos assuntos a serem avaliados. Né? Nós temos assuntos interpessoais, de relações interpessoais, temos assuntos estruturais da escola, do ambiente da escola, tem assuntos do ensino, né, de como avaliar o ensino da escola dentro da proposta do presente no projeto político-pedagógico da escola, e assim por diante. Então, nós temos todas essas áreas para serem avaliadas. Quando nós falamos de avaliação institucional, nós não estamos pensando necessariamente que tudo isso tem que ser avaliado todo ano, porque a própria escola não daria conta, nem de pensar ações para todos os problemas. Então, normalmente pega-se alguns problemas e tenta fazer avaliações em relação àquilo, ou quando não se tem claro quais são os problemas, tenta fazer algumas avaliações um pouco mais gerais para afinar. Opa, então tem esse problema, agora nós focamos numa avaliação para esse problema. Mas para que serve a avaliação? Em geral, ela serve para nós conseguirmos entender as causas do problema, certo? Para definir melhor, estreitar a definição, ou melhor, o recorte do problema, e a partir disso começar a tentar entender as causas do problema para poder atuar em cima. Uma das coisas que acontece demais quando pensamos na violência da escola é tentar pensar em ações para parar a violência, o ato violento, ou seja, os sintomas, e não as causas da violência. Todas as causas da violência? Não, para isso que serve a avaliação, né? Porque dentro das possíveis causas do comportamento violento dentro das escolas, nós podemos pensar quais são as atuações que a escola, como uma instituição educacional, deve fazer de forma educacional, pedagógica. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Às vezes temos violências que ocorrem dentro. E aí, violência eu ainda estou pegando de um significado geral, tá? Eu não estou separando violência de ações desrespeitosas apenas, mas que não entram na violência. Não, estou pegando de maneira geral. As violências, quando fazemos avaliação, se aparece que elas ocorrem mais com um determinado grupo de professores, mais com que professores com determinadas características e etc.,
Como, por exemplo, dentre o grupo de professores, o que mais sofre desrespeito são as mulheres. Um exemplo bem básico, tá? Então nós temos aqui um problema de noção da relação que os alunos possuem, né? Pode ser, e eu não estou determinando, mas pode ser que o problema disciplinar esteja relacionado com uma visão machista. Ah, mas isso é ideologia. Não, não é questão de ideologia, é questão de respeito humano. Eu acho que vai para além de ser feminismo e etc. Não é a questão do feminismo nesse ponto, no sentido eu preciso me firmar como. Não. Mas é uma pauta, sim, que o movimento feminista se preocupa, que é o respeito ao ser humano, independente dele ser homem, mulher ou qualquer outro gênero. Né? Por isso que isso tem uma base até anterior, que é os direitos humanos. Ponto. O respeito a um professor, independente de seu gênero, ele é um fator base dos direitos humanos, um fator base para o aprendizado, então precisa ser trabalhado. E se o fato da pessoa, da professora no caso, ser mulher, está fazendo com que os alunos atuem de maneira desrespeitosa, porque é uma mulher, né, com esse desdém, então nós temos uma atuação para direcionar nossas ações. Né? Nós temos uma área de atuação das nossas ações. E aí nós temos que pensar também, dentro dessas causas, quais causas que levam a esse desrespeito, quais causas podem e devem ser trabalhadas pela escola, porque outras é pela assistência social, outras é pela saúde, e aí vai variar. Quais dessas causas trabalhadas pela escola são de curto, médio e longo prazo? Tá? Por que curto, médio e longo prazo? Porque nenhum problema é resolvido em estalos de dedo. Às vezes, podemos ter uma impressão de problemas sendo solucionados rapidamente, que vem ao longo do tempo, trazendo reações que criam outros problemas. E esse é um cuidado que devemos ter. Portanto, assim, uma das primeiras, para pensarmos em ações disciplinares que sejam funcionais dentro do ambiente escolar, é importante fazermos a avaliação institucional. Tá? Eu não, assim, invariavelmente, como eu falei, né, eu, por estudar o budismo, estudar cristianismo e etc., essa questão da religiosidade, do estudo das religiões, das visões de mundo me estar muito presente, para mim é inevitável quase não pensar na relação disso com as 4 novas verdades, né? Porque você tem uma estrutura que é uma estrutura de resolução de problema. Tem o problema apontado, que é o sofrimento, tem as causas do sofrimento que devem ser investigadas para justamente conseguir uma cessação através de métodos. Aqui nós estamos falando de algo muito parecido nessa estrutura. A avaliação para entender qual é o problema, quais são os problemas. É violência. Então, como eu disse, eu estou usando violência de maneira geral, mas violência é algo muito mais complexo, porque existem tipos de violência. Ok? Entender quais são os tipos de violência, quais as causas desses tipos de violência para poder pensar em estruturas, em ações para, a curto, médio e longo prazo, atuar em cima disso. Ok? É possível fazer isso na escola? É possível. Porém, precisa de uma construção conjunta do primeiro ponto. Porque no desespero, qual é o primeiro ponto? Avaliação institucional. Para entender o problema. Porque no desespero, nós começamos a achar que o problema é o próprio sintoma. Nós não pensamos muito na causa. Eu preciso parar o desrespeito. Ponto. Eu não preciso parar as causas que levam ao desrespeito. Eu preciso parar a própria manifestação de desrespeito. E tem que ser, obviamente, a curto prazo, porque se o problema surge, ele já tem que ser resolvido. Só que tem problemas que, como eu disse,
eles só vão se resolver de fato a médio e longo prazo. Então é algo que precisamos ter em mente e por isso é necessário pararmos para pensar sobre disciplina. Eu já falei diversas vezes sobre os nossos objetivos com a disciplina escolar. E disciplina, não estou falando de componente curricular, estou falando de disciplina de comportamento. Nossos objetivos comportamentais, de educação comportamental, nossos objetivos de educação comportamental no sentido de relações interpessoais, ok, pessoal? Eu não concordo com criações de coisas, de modelos comportamentais rígidos. Eu acho que a coisa tem que ser construída. Ainda assim, essa construção ela deve partir de entendimentos. E muitas vezes nós não partimos do entendimento, mas da nossa ânsia por solucionar os sintomas do problema. E aí esse é um cuidado que devemos ter, tá bom? E a avaliação institucional, volto a dizer, pode ser uma boa maneira de evitar essa ânsia por solucionar problemas de maneira que não soluciona o problema, né? Só parece, dá uma pequena impressão até que a coisa exploda, ok? Então, por agora é isso. Até mais.